A gente aprendeu no primeiro bimestre sobre ADO.NET, onde a gente aprendeu a desenvolver as classes utilizando... Tá ruim a imagem. Utilizando essa metodologia, a biblioteca ADO.NET, e a gente viu o excesso de trabalho que dá mapear o objeto que a classe que a gente vai desenvolvendo, os atributos, mapear elas com as tabelas, né? Com as tabelas. Foi essa aqui, ó. Ou seja, a gente precisa mapear cada um dos atributos, né, com os seus respectivos campos. Você pegar, por exemplo, a produto, né, você vai ter cada um desses atributos que vão ser mapeados em campos no banco de dados, né, que a gente vai precisar quando selecionar esses caras, quando fizer insert, quando fizer update, quando fizer delete, né? Aqui está o exemplo de uma seleção de todos, onde você precisa mapear cada um dos campos que estão lá no banco com o respectivo atributo do objeto para você retornar. E esse é um trabalho repetitivo. Esse é um trabalho que para cada objeto que você desenvolve, você vai ter que fazer o mapeamento do código, né? Vai ter que fazer ou montar a expressão SQL. Aqui a expressão está montada completa, por exemplo, ou usar aquele parâmetro, conforme a gente já viu. Mas tem que mapear atributo por atributo, de tabela por tabela. E o tamanho do seu sistema vai variar. Por exemplo, isso aqui é um sistema pequeno também, de controle de acesso, já tem muito mais tabelas. E tem tabelas que possuem muito mais atributos do que 4 ou 5, que é os que a gente usa no exemplo acadêmico, né? Se a gente for fazer um mapeamento na mão, a gente vai começar a ter muito trabalho para que a gente utilize, né? Para cada um desses caras, você vai precisar fazer o mapeamento. Cada um desses caras, o programa para fazer o insert, o update, delete. E aí você começa a ter muito trabalho repetitivo, muito trabalho só para você fazer a operação CRUD, que não agrega valor de processamento, né? Ou seja, você vai ter que braçalmente fazer os mapeamentos de tudo. E esse aqui é um sistema relativamente pequeno. Você pode ter sistemas com muito mais tabelas. Como o exemplo que a gente usa é acadêmico, né, a gente está fazendo 4 tabelinhas com pouco campo. Mas, por exemplo, você pode fazer um sistema que tem uma tabela com 100 campos, 50 campos, muito facilmente. E várias tabelas relacionadas, né? Então daria muito trabalho. E a controladora, quando você usa a controladora, aqui está usando um web service, mas serve de exemplo, ela não precisa saber o que vem, né? Ela só precisa saber que o selecionar pela chave vai retornar um cliente, recebendo o código. O incluir, recebe o objeto, inclui. O alterar, vai fazer a alteração. O excluir, etc. Então, o que a gente precisa estar programando dentro dos nossos objetos, independente da camada, da forma de acesso a dados que a gente utilizar, o objeto pode responder da mesma forma. Entendeu? O objeto pode funcionar, pode ter efetivamente o mesmo funcionamento. A gente só precisa prover para ele esse mesmo funcionamento, independente da biblioteca de acesso a dados que a gente utiliza. Então,
A gente vai usar esse exemplo aqui com cadastro de cliente e tentar alterar o mínimo possível essa view, né, para que a gente consiga fazer sem que precise fazer essa alteração. A única diferença que eu vou ter no meu mapeamento é que eu vou mudar o nome dos atributos, porque eu não vou deixar os atributos com esses nomes. Eu até posso deixar se eu quiser, eu posso alterar no mapeamento esses nomes de atributos. Eu vou até mostrar para vocês se isso pode fazer, mas eu não recomendo que faça, porque se você tiver que remapear vai dar muito trabalho. Então, se a gente observar aqui nas referências, esse cara aqui está usando a aula artigo.model, tá? Só que a gente não quer usar a model mais usando a DONet. A gente queria fazer a model usando Entity Framework. Então a gente vai para aquela forma que a gente fez na Entity Framework. Foi aquela última aula que a gente deu, que é Desktop 2017, aula Entity, não foi essa? Acho que foi essa aqui que a gente fez. Não? Não. Foi a primeira então. Onde a gente criou lá o helper, né, para retornar o entity para a gente, o contexto, e criou uma partial class com os métodos que a gente queria a partir do mapeamento. Então o que a gente vai fazer aqui é substituir essa model por aquilo que a gente viu naquela aula. Vai fazer exatamente esse cara aqui. Então a gente vai adicionar aqui um novo projeto, né? E vai ser um class library. Vou chamar esse cara aqui, vou colocar o mesmo namespace, aula artigo .model.ent. Vou só colocar um .ent chamar nele. Ok. Vamos excluir essa class. E agora a gente vai adicionar aqui um novo item. Qual o item que a gente vai adicionar? O item data. ADO data model. Chamar esse cara de model add. E a gente está usando o database first, né? O generate from database. A gente vai aqui fazer uma string de conexão nova. Vamos apontar lá. Vamos ver se ele acha o meu servidor aqui. Não achou. Vamos usar aqui o prof sublinhado Gabriel PC. A gente vai usar a autenticação Windows. Tem que colocar aqui um /SQL 2012, né? É esse o nome que está lá? SQL 2002. Vamos ver se foi. Vamos conectar no Vendas MVC. Obrigado. Testar a conexão. Ok. Esse aqui é o nome do contexto, ó. Eu posso chamar simplesmente ele de contexto, se eu quiser. Vou usar ele como contexto. Não vou pluralizar. Vamos importar as 4 tabelas. Ok. Como você está fazendo um mapeamento a partir do banco de dados, o seu programa ele não é adivinho, né? O que acontece? Ele vai nomear as classes com o nome das entidades no banco de dados, né? E os atributos com o nome dos atributos que tem lá no banco de dados. Então a gente não... tá ruim mesmo essa imagem. Melhorou um pouquinho?
Melhorou, né? Não sei se é eu que tô cego, mas tá meio embaçado. É. Mas eu também posso estar. Mas isso aqui você poderia alterar, se você quisesse. Você pode vir aqui no atributo, ó, e mudar o name dela, tá? Você pode mudar o name dela direto aqui, ó, para ela ficar com o mesmo name do seu objeto. E você pode mudar o nome dos atributos também, para ela ficar igualzinho o outro objeto. Só que eu não recomendo que faça isso. Por que eu não recomendo que faça isso? Porque quando você precisar atualizar a partir do database, ele vai perder essas referências. Então é melhor manter o padrão mesmo, manter mapeado conforme você foi e se adaptar a essa utilização. Tudo bem? Então, ele traz as navegabilidades, traz tudo aqui pra gente. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, vai programar conforme a gente aprendeu na última aula. Ele montou ali a nossa string de conexão, que é com o nosso banco, né? Deu o nome dele da conexão de contexto, né? Beleza? Nosso model. Qual que é o nosso model data context? Vamos dar uma olhadinha aqui no name dele que ficou. Olha lá, ó. Ficou como contexto. Vendas MVC model. Show de bola. Então agora a gente vai criar lá o nosso data helper, né? Vamos adicionar uma pastinha aqui. Vamos chamar esse cara de helper. Helper. Data helper, né? Vamos adicionar agora uma outra pastinha. Vamos chamar de partial. E no data helper a gente vai colocar esse cara aqui dentro do helper. Não deixou copiar, né? Porque ele tem essa coisa. Aí você vem aqui, ó, open folder, Ctrl C, Ctrl V. Maravilha. Tem que mudar o namespace, que o namespace está do projeto antigo, né? Qual que é o namespace agora? Aula artigo.model.entity.helper. Database helper. Não é venda entity, é contexto, né? Foi o nome que a gente deu. Contexto. Beleza? Por que ele deu esse erro? Ele não tem nessa versão esse command timeout. Ele está usando uma versão da Framework provavelmente mais atrasadinha, né? Devia ter esse cara. Bem, vou tentar descobrir porque ele não exibiu. Provavelmente é a versão do C# aqui, da Entity que a gente está usando, tá? Vamos deixar só dessa forma. A gente poderia ter aquele esquema de pegar a connection string, não vou ter para simplificar. E agora vamos para a nossa partial TD cliente. Como é que é a partial? Tem que ter o mesmo nome. Volta. Tem que ter o mesmo nome da entidade e está compartilhando o mesmo namespace, não é essa a regra? Então o nome lá, ó, TB cliente, vai chamar aqui TB. Lembrando que o C# ele é case sensitive. TB cliente, TB cliente, adiciona. O namespace aqui é que eu tenho que apagar o partial para ele ficar no mesmo domínio. E aqui é public. Ô Gabriel, ajuda.
Pois é. Public Partial Class, TB cliente. Esse cara está um pouco diferente aqui, ó, quando ele foi desenvolvido em ADO. Tá vendo? Ele está com métodos estáticos para alguns, mas para outros ele está com método, né, que não é estático, que é método de objeto mesmo, que ele usa os atributos do objeto. Para resolver isso aqui, nessa forma de programar, eu também posso. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos fazer os métodos iguaizinhos. Vou copiar os nomes dos métodos lá de cima, iguaizinhos, ó. Eu posso ter aqui uma coisa chamada interface que vai guiar o meu cara. Vou criar uma interface aqui só para vocês entenderem. Vou criar aqui uma interface. Isso é muito comum quando você quer criar padrões, tá? Que sejam compartilhados entre projetos. Eu vou criar a iCRUD-Model, vai ser a minha interface, iCRUD-Model. Vai ser um Public Interface iCRUD-Model. Ela vai estar também lá no Ent. E ela vai ter os métodos. Vou copiar lá do cliente, que vai ser, todo o meu CRUD-Model vai ter esses caras. Vai ter o... Não, aqui eu vou ter que fazer, para não usar generics, eu vou fazer aí CRUD-Model cliente. Eu vou fazer uma para o cliente mesmo. Não preciso fazer dessa forma, tá? Só se eu quisesse criar um padrão entre os dois projetos para fazer. Mas eu vou fazer aqui só para vocês verem como é que a gente pode usar interface. Os estáticos não cabem em interface. Aí eu tenho os métodos de classe. Tenho o void incluir. Void incluir. Opa. Eu tenho lá no cliente o int alterar. Eu até poderia ter dessa forma, porque ele não está pegando os métodos comuns. Vou colocar só iCRUD-Model aqui, vai funcionar como só iCRUD-Model para esses caras. Obrigado por ter me ferrado. Eu quero só iCRUD-Model. Difícil, né? O ruim é que isso fica gravado, né? Depois vocês podem rir bastante de mim. iCRUD-Model. Aí tem lá o int alterar, né? O int alterar, tá no mesmo projeto, estou me confundindo. Agora o estático excluir, estático, não tem. Mas se eu tivesse, por exemplo, o excluir sem ser estático, eu poderia ter aqui no void excluir, poderia ter esses caras, e aqui na TB cliente eu poderia herdar de iCRUD-Model, né? E aí eu clicaria aqui, ele criaria os métodozinhos para mim. Beleza? Show de bola, né? Vou tirar aqui porque... Agora, os outros métodos que a gente vai fazer é exatamente igual a esses caras aqui. Exatamente igual a esses caras aqui. Que a gente vai ter lá, eu não sei o que está usando na interface, então vou implementar exatamente os mesmos métodos. Aqui na TB cliente, vai implementar o static cliente. Que? TB cliente. Vamos fazer um split aqui. Pô, que legal.
desisto. Vamos fazer da pior forma. Vamos fazer o selecionar pela chave. Aqui eu só estou colocando o objeto que virou, né? Que a gente mudou o nome dele. Que a gente está usando o nome que está mapeado no banco. Opa, o selecionar chave a gente já tinha pegado, né? Vamos lá para baixo. O incluir. Você pode ter um incluir estático e um incluir não estático. A assinatura está mudando. Esse cara está recebendo um TB cliente. Está recebendo um TB cliente, não tem problema. Agora a gente vai lá e busca o outro. Incluir já foi, alterar já foi. Vamos fazer o static excluir. Vamos fazer o static excluir. TB cliente. E tem mais o que? Tem o public. Listar todos. TB cliente. E tem. Acabou, né? Não acabou? Selecionar pela chave a gente já colocou? Não me lembro de ter colocado. Deixa eu ver. Você colocando. Então agora a gente vai implementar esses caras aqui utilizando o nosso data context, né? Vocês vão fazer aqui o use, né? Contexto db igual a data helper ponto data helper ponto get contexto. Abre e fecha. Tá aqui dentro. E a gente vai dar um return from p em db.tb cliente where p.clickCódigo igual a código select p first or default ponto e vírgula. O primeiro método está pronto. Show? O incluir, mesma coisa. O incluir. Qual sintaxe que a gente usou para incluir? db.entry, né? Aí aqui o db, o cliente ponto, não é isso? Não? Parênteses? Parênteses, desculpa, estou usando errado. Ponto state, né? Igual a ponto age, não é isso? db.savechange. Ok? Tem também o que a gente pode usar, que é o db.tb cliente ponto add ao cliente, né? Qualquer um dos dois você pode usar. Show? Tem o incluir que ele não recebe o objeto, mas o objeto tem que estar instanciado. Esse cara aqui, a gente também pode fazer o contexto, se não estiver usando o contexto, tá? Se o objeto estiver em outro contexto, você não pode fazer isso. Mas como ele não está, como ele não vai estar na forma como a gente vai programar, a gente pode fazer. E aí o incluir é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ao invés do cliente, você vai usar o does, que é o próprio objeto que está instanciado. Beleza? Vai dar o save change. A mesma coisa para alterar. Mesma coisa para alterar. Opa.
for alterar, só que aqui ao invés de ser add, é o update, modify, save change, faltou use, né? Ele não é admin. Ok. Aqui no alterar, o modelo que eu fiz, ele retornava o rounds affected. O save change também retorna. Então eu posso dar aqui return db.savechange. Mesma coisa aqui, só que aqui é o delete, ponto delete, save change. Você pode usar o remove também, funciona, se ele estiver no contexto, mas para usar o remove, se não me engano, você tem que dar o attach. Aqui não tem return, porque é void. E o outro excluir, que não tem objeto, porque é estático, aí você tem que receber o objeto aqui. Mesma coisa. Ok. E o listar todos, o excluir, esse excluir tem retorno, então a gente vai dar um return. Mesma coisa aqui. Vamos dar um return. Abre parênteses, from p in db.dbcliente, order by nome, p.cleanNome, cleanNome, select p.toList. Ok. Tá pronto, meu objetozinho. Show? Professor, Oi. esse from P, esse P, ele é o quê? Esse P é a variável que eu estou criando, poderia ser Eu X. quero... Ah, tá. Que aí Agora aqui você eu teria que poder mudar para chamar X e aqui select X. É o nome da variável. Podia ser papai mandou. Aí aqui seria papai mandou. E aqui Aí seria... você está escrevendo a expressão SQL para poder chamar lá. Essa expressão não é SQL, o nome disso aqui é link. É. Expressão link. É a linguagem orientada a objeto para seleção de objetos. Essa linguagem, ela é integrada ao Visual Studio e ela funciona com qualquer collection. Você pode fazer com coleção de dados, você pode fazer também com coleção com array que você cria. Se você criar um array na memória, você pode usar essa linguagem no array na memória, que ela vai funcionar. Entendeu? Você pode usar com qualquer tipo de collection. Então é integrada ao Visual Studio. Ela foi feita, nesse caso, o Ent Framework vai pegar essa expressão, vai mastigar e vai transformá-la no SQL. Mas ela funciona com qualquer coleção. Você pode usar essas expressões com qualquer coleção para você pegar. Se você pegar esse resultado aqui, ó, por exemplo, ó, esse resultado aqui é uma coleção de objetos. Digamos que você tivesse que fazer outra coisa com ele aqui, ó. Então aqui eu vou criar um list dbCliente, ó, dbCliente, ó lista, tá bom? E aqui ao invés de dar o return, eu vou dar um ó lista é igual. Ó. Aqui eu já saí do contexto, ó. Tá vendo? Já não tem mais acesso ao banco, não tem mais nada. Mas aqui eu posso, ó. Ó, lista é igual. É igual, ó. From P, vou abrir parênteses, from P, in, ó, lista, where, P ponto, olha lá, acessou. Entendi. Tá vendo? Eu estou acessando um collection. cleanNome, ponto, start with, aí vou colocar aqui, ó, Gabriel. Todos os nomes iniciados por Gabriel. Ponto to list. Select P, ponto to list. Aí ele vai retornar, a partir de uma pesquisa que ele vai fazer dentro dessa coleção, todos os nomes iniciados com Gabriel. Essa coleção já está na memória. Entendeu? Então, o link é muito poderoso.
A gente vai usar muito ele, mesmo que eu não use Entity Framework. Eu posso ter uma coleção de dados em um XML, carregar objetos com esse XML e depois ficar selecionando ele com link, esses objetos, essa coleção de objetos. Eu posso ter uma coleção de dados num arquivo texto, carregar meus objetos, deserializar algum arquivo, um JSON, e ficar fazendo seleção com link em cima desses dados. Poder tirar da memória? Não deixar na memória? O quê? Os dados da memória, pegar tudo no arquivo? Não, estou falando que você pode ter várias origens desse dado, ou até mesmo o dado só na memória. Que o link vai funcionar do mesmo jeito. O link funciona com qualquer coleção derivada das e-collections lá. Então não tem essa preocupação. Se eu fosse fazer desse jeito assim, ó, e lá na minha tabela lá tem 1 milhão de registros, ia jogar 1 milhão naquele. Ia jogar 1 milhão de registros, ia ficar pesadão, você não faria desse jeito. Você ia ter uma consulta que ia demorar 5 minutos, seu usuário ia embora antes de terminar. Então vai depender, toda a técnica que você utilizar para acessar o sistema vai depender do seu universo de registro. Essa técnica que a gente utilizou aqui, ó, de fazer essa janela porcaria aqui, que carrega todos os dados aqui, essa janela só é aplicável para pequena massa de registro. Porque você nunca vai ter, por exemplo, o Banco do Brasil vai ter o cadastro de cliente dele lá que o cara mantém e vai carregar todos os clientes aqui, não. É por isso que o cara precisa da sua conta, ele seleciona a sua conta, acha você por uma chave primária. Ele não acha você pela lista que ele vai ficar olhando aqui e procurando, que é impossível. O cara tem 50 milhões de clientes lá, entendeu? Então é a mesma coisa, você vai procurar um endereço no correio, você não carrega a base inteira do correio na memória para procurar o endereço. É por isso que o cara coloca lá a região, coloca o CEP, e aí ele busca a rua lá por aqueles dados. Porque senão seria impossível você pesquisar. O Brasil tem 5 mil municípios, aí você conta quantos CEPs tem. Tem uma infinidade de CEPs. A base de CEPs é gigantesca. Inclusive você pode comprar, na empresa onde eu trabalho a gente comprou a base de CEPs. Você compra ela e utiliza a base de CEPs, mas é uma base monstruosa. Bem, esse é o primeiro fator que a gente fez, não é isso? Fizemos aqui a nossa PowerShell Class cliente, para que a gente agora possa fazer o Web Service. Esse cara aqui é a control apontando para a antiga. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço uma control com Web Service para vocês começarem a usar o Web Service. Tá? A gente vai adicionar aqui um sitezinho, vai adicionar o Web Service para ele. O legal do Web Service é que ele isola os objetos. A gente depois não precisa levar a referência da entity para view, nada disso. A gente vai só se comunicar com o Web Service. O Web Service que precisa saber. E o Web Service ele fica hospedado aonde? O Web Service fica hospedado num servidor de página, no Internet Information Service, se a gente fizer com .NET. Mas esse Web Service ele podia também ter sido desenvolvido em Java, podia ter sido desenvolvido em qualquer outra linguagem. É lógico que se fosse desenvolvido em Java, ele não ia consumir uma model em C#. Se a gente está consumindo uma model em C#, então ele tem que ser desenvolvido em .NET. A view é que não precisaria ser desenvolvida em .NET, porque qualquer view conseguiria se comunicar com o Web Service que você fizer. Então a gente vai fazer aqui um Web Service que vai ser a nossa controladora desse cara aqui, ó. Vou dar aqui um New Project, vou aqui em Web e vou criar aqui, ó, posso criar um Empty Application ou posso criar aqui um WCS aqui, ó, uma Service Application, tá? Uma Service Library, etc. Vou criar aqui uma Service Application, vou ver se eu consigo fazer com Service Application. Mesma coisa, vou usar aqui aula artigo.control.entity, só para a gente separar aqui nos nossos projetos. Ele vai criar aqui a nossa Service Library, tá? Eu posso chegar aqui e simplesmente matar esses dois caras aqui, porque eu não quero me confundir com esses dois caras aqui. Tá bom?
Depois tem algumas coisas de endpoint que são chatinhas de configurar. Essa vale a pena até a gente estudar específico sobre como é que configura o endpoint. Dá para você colocar para funcionar embaixo de HTTPS, dá para você colocar senha para que o cara acesse o web service, dá para você colocar uma série de coisas de segurança e de funcionamento do web service. Mas nada disso a gente vai precisar para a aula aqui. A gente vai fazer simplesmente aqui, vai adicionar aqui um WCF Service, que é esse cara aqui, e eu vou chamar esse cara aqui de C cliente. Beleza? Como é que funciona o Web Service em WCF? A gente tem que ter essa interface aqui, ó. Essa interface tem que ter esses namespaces e ela tem que ter essas assinaturas aqui. Esse aqui é o contrato do seu serviço, tá? E essa aqui é o contrato da sua operação. Quando a tecnologia for resolver o WSDL, for criar o Web Service Description Language, for fazer o funcionamento dele, ele vai usar o contrato do serviço e os contratos das operações para que ele consiga gerar esses caras. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer referência para a nossa model na Entity, não é isso? Na nossa model na Entity. Quando a gente fizer a referência para a model na Entity, ele não trouxe a referência do Entity Framework. Você poderia vir aqui, usar esse manejo do Get Package e acionar aqui que você quer utilizar, mas precisa estar online. Tem uma forma também de fazer com linha de comando, que eu não sei como é que faz, porque eu nunca fiz, mas tem na web aí milhões de artigos para você acionar um package desse via linha de comando. Então, como a gente não tem nenhuma dessas formas, a gente vai fazer da mais rudimentar, que é como? A gente vai adicionar e remover, igual eu mostrei para vocês naquele outro artigo. Bem feio mesmo, mas que funciona. É isso. A gente chamou de model. Gerou pelo banco de dados. A gente usou do vendas MVC e a gente chamou aqui de contexto. Não é isso? Mesmo esqueminha. Posso até mapear as 4, porque eu vou excluir depois. Não tem problema. Ok. Beleza. Aí ele colocou as referências para mim. A forma mais rudimentar de colocar as referências da Entity Framework aqui. Ó. Ele colocou aqui as referências que a gente queria. Você pode pesquisar na net como é que coloca essas referências manualmente também. Tá? Isso aí não é uma coisa que a gente precisa guardar de cabeça, não. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a control igualzinho a control que estava no projeto antigo, que é esse cara aqui, ó. A gente vai pegar exatamente essas assinaturas aqui, ó. Os operations contracts aqui. E vai colocar nesse cara aqui, ó. Lembrando que a gente não tem o cliente, né? O nosso é o TB cliente, que a gente tem que dar aqui um use aula artigo.model.entity, né? Essas referências são o que mais pega o iniciante lá, porque ele fica perdido porque não funciona, porque não traz o nome correto, aí ele fica tentando coisas que não tem nada a ver, às vezes a solução era só uma referência que ele não fez. Tá? Então a gente tem que prestar muita atenção com as referências. Tá lá as operações criadas. Agora aqui, ó, vou apagar esse do work aqui, a gente vai vir aqui, ó, e vai mandar ele implementar o Z, né? E aí lá, ó, selecionar pela chave, ó. Antes de fazer esse implements, para não ficar esse nome feio completo, a gente pode dar também aqui o use. Esse padding aqui é horrível, né? Use aula artigo.model.entity. E aí quando eu fizer aqui, os nomezinhos vão ficar mais bonitinhos. Ok.
Beleza? E agora aqui, a gente pode vir no nosso projeto, no outro que a gente viu, e pegar exatamente o mesmo código. Vamos copiar o mesmo código. Vamos começar a jogar lá, porque eu não quero ter que pensar, não. Ele não copiou, né? Que sacana. Ctrl C. Ctrl V. Aqui é TB cliente. Oi. Tinha um web service criado. Estou usando o mesmo modelo que eu usei na outra. Vou usar aqui. Opa. O outro projeto você não usou o web service, não. Não, no da primeira aula não, mas nesse aqui eu já estou ensinando para vocês como é que usa. Já estou aproveitando o InSave. Para vocês não reclamarem. Alterar. É claro que isso significa que o meu trabalho que eu vou passar para vocês vai ter que usar o web service. Vai ter que usar? Claro, eu não ensino uma coisa para não usar depois, né? Seria contraproducente. Não seria contraproducente? Mas professor, é mais difícil? É, mais difícil. Professor, você não tem dó da gente? Não, não tem. Mais alguma pergunta, senhores? Que? Tipo essa, Mais ou menos isso, né? Bem, fez lá o carinha, né? Ficou lá, tá pronto. Vamos ver se dá build, né? Vamos ver se esse cara dá build. Deu build, significa que pelo menos está sem erro de sintaxe, né? Já é uma coisa razoável. Agora é o seguinte, ó, quando você faz a referência, ele aponta para o web service que você está usando. Você pode vir aqui, ó, em Properties, Configure Service Reference. Você vai ter aqui, ó, ele está usando o servidor local para web, porque quando você está desenvolvendo você não precisa ter o servidor web. Mas esse aqui é o C-Cadastro Cliente, que é esse cara aqui que a gente tinha no outro projeto. C-Cadastrar Cliente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou excluir esse cara aqui, ó. Tá vendo? Quando você excluir esse cara aqui, esse projeto aqui vai começar a dar uma porrada de erro. Tá? Não existe lá os caras. Não sei por que ele está com esses read-only aqui. Ele está com a referência aqui, não. Deixa eu dar só build nele. Ele está com erro nessa model aqui também. É que ele não tem mais o read-only do C#, né? Será que não? É. Agora é só get set. Antigamente você tinha que especificar que era read-only. Agora vamos ver a view vai dar uma pancada de erro. É um erro puxa o outro. Tá vendo? Mas esse é uma outra agora. Cadastrar cliente, ó. Se você mandar dar build na solution, olha lá, ó, diz que não achou a referência. A gente vai ter que corrigir esse cara aqui. Aqui também tá errado, ó. Não sei porque que ele não deu erro. Porque ele tá indo por partes para fazer a gente sofrer. Então a gente vai substituir esses caras aqui para ele funcionar. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui, ó, adicionar referência ao web service, vai mandar ele descobrir na própria solução. Ele vai descobrir, ó, na própria solução. Eu vou usar o C-Cliente, que foi o que a gente desenvolveu agora, tá? E eu posso ter um nome para ele aqui no projeto, ó. Eu vou usar C-Cadastrar Cliente, C-Cadastrar, para manter o mesmo nome do antigo, ó, que eu tinha dado.
Para nem isso eu precisar alterar. Ok. Se o web service estiver funcionando corretamente, ele vai conseguir fazer a referência, senão ele vai dar uma mensagem de erro. Se ele dar uma mensagem de erro, é o Deus nos acuda, porque a gente tem que descobrir o que é. Bem, fez a referência. Show? Agora o que vai mudar? Vai mudar o nome dos objetos. Ó. Por quê? Porque não é C cadastrar cliente-client, é ponto C cliente-client, porque é o nome dele lá, ó, C cliente-client. Não é cliente, é TB cliente, tá bom? E não é nome, é clean nome, é clean endereço, porque a gente não manteve o mesmo nome. A gente poderia ter mantido, lembra? Só que eu recomendei que a gente não mantivesse. Clean bairro, clean cidade, clean telefone. Opa! Se eu quisesse fazer uma camada igualzinha, eu da rua aqui. Clean telefone. Aí aqui, ó, TB cliente. Clean. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil, né? Você conseguiu copiar com esse negócio? É, pois é. Tá na hora de trocar o laptop, né, gente? Clean bairro. Aqui é ser cliente, não é isso? Anil, ser cliente, e aqui é TB cliente. Show? Estamos fazendo as alterações. Vamos lá. O nosso carrega grid está errado também, por isso que está dando errado. Carrega grid aqui é C cliente client. Aqui é C cliente client. C cliente client. E aqui não é cliente, é TB cliente. O web service ele não retorna list, tá? Ele retorna array. Então a gente vai ter que lidar com array aqui na view. Aqui, TB cliente. TB cliente. Repare que eu não estou programando nenhuma lógica nova. Eu estou só renomeando para funcionar. Que era o que vocês deveriam ter feito com o projeto de vocês. É claro, quem conseguiu fazer o projeto no primeiro bimestre, né? Não é para ficar magoado, hein, gente? E telefone. Show? Aqui. TB cliente. TB cliente. Aqui. Opa. C cliente client. Ô, cacete. C cliente client. Ok. Vamos ver se vai dar build agora. Opa, tem um errozinho ainda. Vamos lá. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui é C cliente client. Vamos lá. Rebuild. Ok. Ok. Significa o quê? Significa que a tela que funcionava em ADONet tem que funcionar. Tá vendo? Ele startou o web service, ó, para colocar o web service no ar. Tem que funcionar com o web service. Né? Vou colocar aqui o cliente 1. Opa. Cadê você? Não tem nada aí. Cadê o cursor, cara? O quê? O cursor deu pau aqui. Cadê você? Ele deu erro.
Ele não achou. Bem, deixa eu ver aqui o que falta configurar. Esse é o maior problema do Web Service, a gente fazer funcionar. Mas ele está aqui, ó. Esse aqui é o Web Service. Esse aqui é o WSDL que ele gera. Tá vendo? Tá funcionando. Vamos ver aqui o Service Behavior. True, vamos incluir os detalhes do Exception. Esse aqui é onde o Web Service vai acessar, tá vendo? A forma que ele funciona, ele está usando o Basic HTTP Bind. E ele deveria, nesse aspecto, permitir que a gente visse o que está acontecendo. Deu erro de novo. Ah, ele não achou a string de conexão do contexto. Ah, agora ele deu a mensagem de erro. Esse erro é famoso, né? Isso significa o quê? Que nosso web config lá do Web Service não está com a nossa connection string, ó. Tá vendo? Ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa levar a connection string lá da model entity, ó. Vamos levar aqui o nosso connection string que fica embaixo do config section. Vamos lá. Vamos colocar esse carinha aqui. É isso? Agora vamos ver se vai funcionar. Ok. Ok. Agora foi. Ele incluiu no banco, mas ele não carregou o grid, porque o grid não está configurado com os novos, com os novos atributos. A gente tem que ir lá e reconfigurar o grid. Olha lá, ó. Vamos reconfigurar o grid para os novos atributos, que é o que? É clean código, clean nome. Ok, ok. O form load não está fazendo nada, está fazendo o carrega grid. Por que ele não fez o carrega grid? Ele fez o carrega grid. Carrega grid on topics. Ok, tem que ir. Vamos lá. Ok. 2, teste, 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 teste. Salvar. A gente a garante. E aqui está usando o Web Service.